O Luciano Huck. Precisa ter mais coragem. Há duas virtudes apenas... Há apenas duas virtudes no mundo que são intransitivas e que eu aprecio, não importa a circunstância: coragem e lealdade, né? No caso, a lealdade não se aplica, é coragem. Ele tem, e eu não estou censurando por isso, ele tem seus interesses objetivos. Se ele quer ser presidente da República, ele vai ter de enfrentá-los. Acho que deixou muito a desejar nesse período da pandemia, né? Então, é preciso enfrentar. É preciso saber apanhar e bater também. O João Dória. Acho que o João Dória cometeu um erro fatal na campanha, que foi passar a falar uma linguagem de extrema-direita para ganhar a eleição, e não creio que ele vai conseguir se livrar disso. Porque extrema-direita por extrema-direita, existe aquele que pode fazê-lo com mais sem cerimônia do que ele, né? Aí a hora de consertar, eu acho que não vai dar tempo. O Olavo de Carvalho. Uma inteligência em busca de um caráter. Só isso. O Diogo Mainardi. Eu não falo mal de ex-amigo. Se eu não tiver nada de bom para dizer de ex-amigo, não direi nada de mal. A Joyce Hasselman. Quem? O MBL. Começaram muito bem, se perderam no viés extrema-direita, parece que tentam se encontrar. Vamos ver. O Lula. O maior líder realmente popular do Brasil. Getúlio Vargas vem de uma outra extração, o Lula vem de uma extração popular. Cometeu o erro de cair no conto de setores da esquerda de tentar transformar o PT no partido único. Está pagando um preço altíssimo por isso. E se tornou um preso político da Lava Jato à medida que foi condenado sem provas. E sim, foi uma das pessoas que eu mais critiquei como jornalista. Fernando Henrique. Considero, vamos lá, vamos arrumar a confusão, considero o maior presidente, o mais importante presidente que o Brasil já teve, porque tirou o Brasil de um atraso histórico, representou e representa ainda o elogio à tolerância e cometeu um grave erro que eu aponto desde 1997, a emenda da reeleição. O Sérgio Moro. Um tabaréu alçado à condição de pensador, que pensador não é, e que desde sempre teve um projeto político que agora se revela. E mais, ele é um Youssef dependente. Alberto Youssef fez as glórias de Sérgio Moro no Banestado e fez delação premiada. E depois fez delação premiada no Petrolão. E nos dois casos, eu não posso respeitar um juiz que deve a sua carreira a um doleiro. Deve no seguinte sentido, não é processar, né, Sérgio Moro? Deve porque sem Alberto Youssef não teria construído as narrativas que construiu no passado e no momento contemporâneo. O Paulo Guedes.
Você viu que eu engoli, né, o que eu ia dizer. É um ressentido de outros carnavais, um ressentido do real, um ressentido da era de ouro petista, e que, como um zagueiro de fazenda na hora do pênalti, que é dono da bola, disse: deixa que eu chuto na hora H. E chutou a bola para o mato. Ele é ruim, eu o chamo de um liberal cinca-chambó. É um liberal do passado. O Reinaldo Azevedo. É só um pobre coitado que trabalha pra caralho, que dorme pouco pra caralho. Quando o Reinaldo Azevedo apareceu no Zoom para essa entrevista, vestindo terno e gravata, chapéu de palha, óculos de armação vermelha, com um copo de single malt em uma mão e um cigarro aceso na outra, eu, em princípio, simpatizei. Quem nos conectou foi sua esposa, que por mais de uma vez ele chamou de marido. Pelo que entendi, por ser ela quem de alguma maneira empresaria sua carreira e lhe dá suporte nas coisas do dia a dia, cabendo ao próprio Reinaldo fazer o que melhor sabe. E o que o Reinaldo melhor sabe fazer é provocar. Não se poderia compará-lo a Paulo Francis, herói máximo desta dignificada linhagem jornalística, mas digamos que Reinaldo se filia a ela, embora seu repertório esteja circunscrito à política. Eu iria mais longe, evocando o velho Mencken e a devastadora iconoclastia do judeu vienense Karl Kraus. Gente como o Reinaldo parece não se levar a sério. Ele, que vive rodeado de pets, tem mais bichos em um apartamento do que uma pessoa prudente deveria ter. Brinca até com o próprio fim, dizendo fazer pouco caso enquanto sorve mais um gole do seu Glenmorangie. Só me coube acompanhá-lo com minha singela pinga mineira, a moreninha do funil, produzida artesanalmente no bairro de Funil, em Gonçalves. Então queimamos a lenha em mais de 2 horas de entrevista. Havia muito que conversar. Hoje eu acho o Reinaldo um dos melhores cronistas políticos na ativa, se não o melhor. Mas nem sempre foi assim. Poucos anos eu torci o nariz para ele. Achava o mesmo que a Miriam Leitão, que um dia em 2014 assim se referiu a ele. Pensamentos rasteiros, argumentos desqualificadores, ofensas pessoais, de nada serve. São lixo, mas muito rentável para quem o produz. Eu nunca fui petista, mas também achava e continuo achando que o epíteto petralha, criado pelo próprio Reinaldo, não é só reducionista, como também estigmatizante, e terminaria por se transformar em porta-estandarte de um movimento que deu no que deu. Foi uma época em que o Reinaldo achava também que o aquecimento global se tratava de uma falácia. Era preciso tirar essa prova, afinal, tio Rei, como ele se refere a si próprio em seu excelente programa diário na Band News, arrependia-se de algo? À parte, tinha uma outra peça para encaixar. Reinaldo foi um ativo militante da Libelu, movimento estudantil de inspiração trotskista, que mandou ver no apagar das luzes da ditadura militar. E assim voltamos para o tema central dessa entrevista. Conversar sobre o passado, sem dúvida, era o pano de fundo, mas havia uma pergunta a ser respondida. Estamos sobrevivendo a uma ditadura? A censura prévia ao Jornal Nacional, as múltiplas perseguições à classe jornalística e mesmo o processo movido pelo procurador Deltan Delagnol contra o Reinaldo me conduziram a esta pergunta. Encontrei nele uma boa interlocução para esta conversa. Ô, Reinaldo, você sabe, eu decidi te procurar quando eu vi aquela notícia da censura prévia do Jornal Nacional, que saiu no mesmo dia em que você foi condenado, eu não sei em que instância, naquele processo com o Deltan Dallagnol. Isso. E hoje mesmo também saiu uma notícia de um inquérito internacional contra o Brasil na ONU.
eu fiquei me perguntando, eu vou te fazer uma pergunta até simples. É uma pergunta, assim, a formulação pelo menos é simplória. Você acha que a gente já está sobrevivendo uma ditadura? Olha, Maurício, não, né? Vamos lá, eu respeito demais o trabalho e o sofrimento das pessoas que resistem a uma ditadura, correndo risco de vida, porque, enfim, a ditadura supõe isso, né? De serem presas injustamente e essa coisa toda. Então, não temos uma ditadura. Agora, o que a gente tem é um processo inequívoco de degradação da ordem democrática, do Estado democrático e de direito, que eu faço questão de botar esse "e" aí, porque eu acho que são coisas distintas, são distintas e combinadas, né? Quer dizer, o Estado tem que ser democrático, porquanto tem que ser o governo da maioria, da vontade da maioria, né? E tem de ser de direito, tem de ser segundo as regras do jogo. Eu parto do princípio de que você pode ter uma ditadura de direito, né? É o direito da ditadura, que sempre é um direito que caça direitos individuais, que sobrepõe a vontade do Estado e daqueles que o comandam a vontade coletiva, mas, de qualquer modo, pode ter uma regra. E, pelo menos, em tese, você pode ter uma sociedade que não seja de direito, ou seja, de costumes, mas que seja democrática. Então, assim, Estado democrático e de direito. E o devido processo legal no Brasil tem sofrido agressões permanentes e contínuas que estão destruindo o espaço da vivência, ou corrompendo o espaço da vivência democrática. Por que isso acontece? Aí eu tenho uma tese, digamos, eu tenho uma questão que é abstrata e que se verifica na prática. Os meus primeiros textos criticando a Lava Jato são de 2014, ano da criação da Lava Jato. Já na Folha, já no blog, né, alguns bananas dizem para o Reinaldo começou a criticar a Lava Jato quando a Lava Jato mirou os tucanos. Isso felizmente, até advogados que estão por aí na mira da Lava Jato, né, do grupo Prerrogativas, reconhecem a falsidade disso. Não é verdade, desde o primeiro ano. Ainda hoje eu disse no programa, quando eu vi um juiz sendo tratado como Deus, eu falei, tem alguma coisa errada e isso vai dar errado, né? Juízes não são deuses. Juízes são procuradores da ordem legal e do Estado legal, né? Eles não têm de virar heróis, né? Isso está em curso no Brasil, essa degradação está em curso. A Lava Jato conseguiu consagrar determinados valores que se sobrepõem ao Estado democrático de direito. Então, a tese geral abstrata que eu te disse é a seguinte: sempre que um valor se sobrepõe à ordem legal, numa democracia, essa democracia está em risco, né? Por que é que eu me considero, ainda hoje, a despeito do que dizem, um conservador? O que é que eu entendo que seja o conservadorismo? O conservadorismo conserva um molde institucional. E dentro do molde institucional nós vamos quebrar o pau e vamos nos dividir em muitas tendências de direita, de esquerda, de centro e não sei o quê. Agora, nós concordamos que esta é a ordem institucional e, se nós não concordarmos a respeito dela, a própria ordem institucional terá mecanismos para mudar, né? Então, eu sou um antidisruptivo. Nesse sentido, eu sou um conservador, né? Agora, eu não sou um reacionário, nunca fui, né? Muita gente lamentou. O Reinaldo mudou, eu não mudei. Eu mudei, por exemplo, em relação às cotas raciais, mas eu cheguei e disse, eu mudei, eu estava errado. Quando eu mudo, eu digo que eu mudo. Não mudei no essencial, sobre o apreço à democracia, sobre a democracia como valor universal, que, aliás, é um texto de esquerda, do Carlos Nelson Coutinho, né, de 1978. Então, eu não mudei em relação a essas coisas. Agora, nós temos uma degradação do espaço democrático que se dá via Ministério Público e via Poder Judiciário.
É um Isso. aparelhamento? Seria um aparelhamento? Eu chamaria de... Olha, o aparelhamento no sentido clássico que a esquerda faz, isso nós tivemos um pouco durante o PT, o governo do PT, eu apontei. O PT, aliás, tentou aparelhar o Supremo e se deu muito mal, né? O Bolsonaro talvez não deva cometer o mesmo erro, a gente já fala disso, vamos ver. Não chega a ser um aparelhamento no sentido de um partido organizado vai tomar conta das instâncias do Estado. A Lava Jato não é ainda um partido organizado, embora caminhe para tanto. Tente ser isso, né? Maximizando, então, o combate à corrupção, que, obviamente, tem que ser combatida, é um instrumento civilizador do processo político, né? Eu disse hoje no programa, e repito aqui para você, a gente não deve praticar corrupção, a gente não deve varar o sinal vermelho, a gente não deve bater a carteira dos outros. Agora, você não vai organizar uma sociedade cujo objetivo é não ultrapassar o sinal vermelho. Isso não existe. Você não vai organizar uma sociedade cujo objetivo é não haver corrupção. Isso não existe. A corrupção não deve existir, deve ser combatida. É um dos instrumentos que você tem para a vida em sociedade. Agora, isso não é um objetivo. Este objetivo não pode se sobrepor a direitos fundamentais, a direitos individuais, ao devido processo legal. Isso está acontecendo. Este objetivo não pode condenar uma pessoa sem prova. O Lula foi condenado sem prova. Eu vou fazer aqui com você o desafio que eu faço no rádio, no blog, na Folha. Me digam em que página da sentença de Sérgio Moro aparece a prova contra o Lula. Não há. E ninguém bateu mais no PT do que eu bati. Agora, eu bati no PT pelos seus vícios. Eu não aceito que outros, com vícios idênticos ou piores, se coloquem no lugar daquele que eu combati, esperando a minha adesão, porque não haverá. Não haverá. O impeachment, Aí, foi ilegítimo? O impeachment? Foi. É nessa hora que a esquerda me bate. Foi legítimo. Foi legítimo de várias maneiras combinadas, como diria o companheiro Trotsky, de maneiras desiguais e combinadas, distintas e combinadas. Primeiro que houve a pedalada. Não foi a única, sim, mas houve. Agora, veja, um impeachment ele tem uma dupla face. Ele tem uma face que é política e tem uma face que é jurídica. A face jurídica estava dada. A face política estava dada quando uma presidente da República não conseguiu. Note, Maurício, se um presidente tem 1/3 da Câmara e tem 1/3 do Senado, ele não cai. Se ele tem pelo menos 1/3 da Câmara, o processo não segue para o Senado. E se esse presidente tem 1/3 do Senado, porque tem um ritual de aceitação da denúncia do Senado, lembre-se disso. Se ele tiver pelo menos 28 senadores, né? Na verdade 27, basta. Ele não cai. Né? Então, tinha perdido a condição de governar, tinha perdido a condição política de governar, e por isso não tinha 1/3 da Câmara, não tinha nem 1/3 do Senado, e havia a questão de ordem legal. E havia, Oswaldo de Andrade, né, a contribuição milionária de todos os erros que o governo petista cometeu, negando-se a fazer correções necessárias na economia e fazendo o país mergulhar numa recessão histórica. Eles sabem dos erros todos que eles cometeram. Que o PT invente uma gesta, uma luta para se recolocar no cenário, veja, eu acho isso legítimo. Eu só não preciso endossar. Acho absolutamente legítimo. Você chegou a escrever que tudo que é bom para o Brasil é ruim, tudo que é bom para o Brasil é ruim para o PT. É uma frase de um texto, no momento em que o PT buscava se impor, né, para usar uma expressão do Gramsci, como imperativo categórico. E seduzindo, inclusive, setores da imprensa que hoje rejeitam o PT,
alguns pensadores que estão por aí hoje com uma estridência antipetista que, nossa, fazem inveja ao Reinaldo Azevedo dos anos gloriosos da luta contra o PT. Neste momento, sim, era uma frase provocativa num texto de blog, né? Em que o PT buscava ter esta inserção e buscava um pouco ser oposição e situação ao mesmo tempo, ocupando todo o espectro político. Eu vou me opor sempre que isso acontecer, seja com o PT, seja com outro grupo qualquer, né? Eu não aceito esse processo de hegemonização da política que busca calar a divergência, né? Hoje muita gente me fala assim, porra, mas você ficou batendo no PT durante 13 anos, agora você fica batendo no governo Bolsonaro? Sim, eu bato. Eu tenho uma certa disposição, por princípio, a bater em quem está no poder. Eu acho isso saneador. Desde que, claro, existam razões para fazê-lo. Se eu achar que não há, né? Ainda ontem, no embate entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, ali na história do congelamento do mínimo e de descolar a aposentadoria do salário mínimo, né? Eu dei um pito na imprensa, como se eu pudesse fazê-lo, mas eu sou louco que dá pito em imprensa. Aqui no meu universo eu sou Napoleão de mim mesmo, então eu posso falar o que eu quiser. Muita gente com peninha do Guedes, eu disse, eu não tenho nenhuma. Este é o liberal que, quando tem alguma ideia, todas as ideias dele tiram dinheiro de pobre. Eu nunca vi nenhuma ideia do Guedes, o liberal, que torne a vida do pobre um pouquinho melhor. Ah, não, mas é que quando controlar o déficit, quando controlar não sei o quê, quando... Se vou lá com o Oswaldo de novo, né? Como é que é o poema que ele sacaneia o Kipling, né? Se etc, serás um teorema, meu filho. Né? Eu não espero que pobre fique esperando os teoremas do Guedes. Não, mas então, são muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Não, eu só estou dizendo a propósito de quando o governo acerta, quando o Bolsonaro toma a decisão correta, e eu achei correto ele falar, não, ninguém vai congelar salário mínimo. Né? Eu digo. Agora, o objetivo principal, e há de ser sempre, do jornalismo, é ser crítico com o governo de plantão. Ponto final. Como princípio. Claro, quando você concorda, você vai lá e diz, com isso eu concordo. Bom, na verdade, me dá vontade de falar de dois assuntos diferentes. Então, vou Fale de tudo que você tem vontade. Fale tudo que você tem. Estamos aqui para isso. Vamos por ordem. A expressão petralha foi você que criou, né? Fui eu que criei. Você não acha que ela é um pouco estigmatizante? Não quando se vá à definição dela, que está em livro, está escrito. Portanto, eu não estou inventando uma definição ad hoc. Eu disse, não, petralha é petista que justifica o roubo de dinheiro público para o bem do país. É isso que é o petralha. Então, assim, nós estamos cometendo desmandos, mas é para o bem das pessoas. Aí eu inventei, então, eu peguei lá o petista com os irmãos Metralha, né? Aquele que está sempre de olho na caixa do Tio Patinhas, os irmãos Metralha, com o petista. Eu não disse que todo petista é petralha, né? Em nenhum momento. Né? Aliás, isso está escrito. Mas você não acha que... Porque você, na tua trajetória, você sempre teve uma pauta muito forte de anticorrupção, né? Sim. Você foi um grande... Não, mas... Vamos lá, vai, termina. Depois eu vou fazer o que eu faço. Se você pensa que, de alguma forma, você acabou ajudando esse governo atual a se eleger? Não. Eu não. Nunca. Quem ajudou esse governo a se eleger foram os esquerdistas que foram às ruas em 2013. E eu escrevi o meu livro Objeções em Rottweiler Amoroso, porque a ombudsman da Folha, Suzana Singer, um beijo para a Suzana Singer,
quando eu fui contratado para escrever na Folha em 2013, ela disse, a Folha, como é que ela disse? Na semana em que os simpáticos Beagles viram notícia, né, a Folha contrata um Rottweiler da direita, que sou eu. Que era eu, sou eu. E aí eu fiz objeções no Rottweiler amoroso, até porque eu dei um pau no meu primeiro texto já na Folha. Ela fez essa associação porque o meu primeiro texto na Folha foi um pau nos malucos que invadiram lá o laboratório para salvar os Beagles, né? Porque a tese de fundo era, veja, eu nem entrei na coisa em particular, saber se os Beagles eram importantes ou não para aquelas experiências. Era assim, não podemos usar animais para... Eu disse, não, podemos, porque as pessoas, os médicos aprendem a fazer traqueostomia em porcos, senão será em gente, né? E eu ainda vou fazer uma hierarquia em que gente é superior a porco, moralmente falando. Ainda que eu tenha um amor enorme pelos porcos, pelos gatos, eu tenho mais bichos num apartamento do que uma pessoa prudente deveria ter. Eu adoro bicho, né? Mas, enfim, existe uma hierarquia aí. Objeções de um Rottweiler amoroso traz textos dando porrada em 2013 no movimento Passe Livre, o tal do socialismo pela catraca, para o qual, com o qual o PT flertou abertamente. O PT flertou com isso, o PT flertou com os rolezinhos, lembra a história dos rolezinhos? Contra a classe média branca, não sei o quê. O PT fez reuniões com black blocs, o Gilberto Carvalho admitiu isso. Foi um erro. Amigos meus de direita diziam, para com isso, olha aí, o governo Dilma está se fudendo, deixa o governo Dilma se quebrar a cara. Eu disse, não, eu estou pouco me importando se o governo Dilma está quebrando a cara ou não. Eu não aceito esse tipo de abordagem. Eu não aceito esse tipo de ação disruptiva. Venha de onde vier. Ela começou sendo disruptiva à esquerda e passou a ser disruptiva à direita. Então, o PT ajudou a eleger Bolsonaro a partir de 2013. O PT não, as esquerdas. Quem foi que criou a Lava Jato? Eu te digo quem criou a Lava Jato. Quem criou a Lava Jato foram as leis 12.846, de leniência, e a lei 12.850, de organizações criminosas, que traz a regulação da delação premiada. São leis de agosto de 2013, apoiadas pelo PT, sancionadas pela Dilma, para tentar sair do corner. O que o Reinaldo fez no blog dele com a Lei 12.846? Bateu na lei. O que o Reinaldo fez com a Lei 12.850? Bateu na lei. Qual é a minha crítica à Lei 12.850? Da delação premiada. Você entrega o país aos bandidos supostamente arrependidos, que vão ser beneficiados com a liberdade ou com a redução drástica da pena, e quem vai regular isso é um ente chamado Ministério Público, que se transforma num ente de razão, livre de qualquer controle, porque ninguém controla o Ministério Público, e a partir daí você tem o controle do processo político pela polícia. A política passa a ser controlada pelo que eu chamo de PAPOL. Eu escrevo isso em colunas. Partido da Polícia. Né? Ministério Público e Polícia Federal. Como aconteceu com a Itália, no Mãos Limpas, como aconteceu com o Brasil, na Lava Jato. A Mãos Limpas entregou a Itália para o Berlusconi, a Lava Jato entregou o Brasil para o Bolsonaro. Então, eu não, até porque eu não tinha essa importância toda. Eu nunca me dei essa importância toda. Aliás, eu nunca me dou essa importância toda em porra nenhuma. Eu não me dou essa importância toda em casa. Uhum. Eu sou casado com mulher e sou sou pai de 2 filhas. Então, assim, eu sou casado com mulher, pai de 2 filhas. Resultado, eu sou completamente comandado por mulheres. Quem fez toda a ligação aqui com essa porra toda de Zoom, que eu nem sei direito como funciona, você viu, foi minha mulher. Né? Quem faz nota fiscal eletrônica. Querido, eu não me dou, eu não comando porra nenhuma. Um colunista de esquerda, à época, disse,
Lembre-se, saiu uma pesquisa sobre o governo Lula dizendo que acho que Morris, tem que só pesquisar, acho que de 3 a 5%, não lembro se 3 ou 5, acho que 5%, por cento da população, segundo a Datafolha, achava o governo Lula ruim ou péssimo. Só isso. E aí o colunista de esquerda, nem vale a pena falar o nome, até tenho carinho pela pessoa, disse: devem ser todos leitores do Reinaldo Azevedo, à época. Ainda sugeriu uma pauta. Quem são eles? Onde moram? Como vivem? Falei, porra, vão querer botar um triângulo em mim. Eu disse, não, eu nem tenho ambição de ter 5% dos leitores. Eu não sou responsável por nada disso, porra nenhuma. Por ser crítico de teses totalitárias, autoritárias, seja do PT, seja de outro qualquer, sim. Uhum. Isso eu fiz. A diferença entre mim e outros é que eu não fiz isso só com o PT. Bom, se alguém poderia nadar livremente nas águas influentes de hoje, esse alguém seria eu, convenha, né? Eu criei um outro termo, melhor ainda do que Petralha, que é esquerdopata. Eu gosto mais desse aí, que é o sujeito que qualquer coisa que aconteça, ele vê segundo o que eu considero uma distorção doentia com uma tese de esquerda, né? Não fui eu. Não tivesse Lei 12.846, não tivesse Lei 12.850, não teria Lava Jato e nós não teríamos o processo político hoje entregue ao Ministério Público e suas facções e à Polícia Federal e suas facções. Eles sim levaram Bolsonaro ao poder. Eu não. Eu bato em Bolsonaro desde que Bolsonaro existe. Eu sou a pessoa que lá atrás, eu tenho esse texto, posso até tentar achar, o Bolsonaro fez um elogio à minha Câmara, eu escrevi um texto e falei, não me elogia que eu não quero seu elogio. Eu não tenho nada a ver com você, cara. Estou fora desse seu lixo aí. Me põe fora desse negócio. Não, é bom, porque as coisas vão clareando. O que eu queria te perguntar, porque agora, nesse momento, está rolando um esvaziamento da Lava Jato. Sim. Graças a Deus. É isso que eu graças a Deus, graças a mim, graças a um monte de gente que descobriu a verdade. Ou que descobriu verdades outras que não as verdades oficiais. Mas a maneira como a Lava Jato está se desfazendo, você vê com bons olhos? Bom, eu te faço a seguinte pergunta. Deltan Dallagnol, que procurou um juizado de pequenas causas para me processar, num crime de liberdade de expressão, ele procurou o juizado de pequenas causas, né? E a juíza que me condenou é mulher do amigo dele. E se a juíza quiser me processar por isso, por favor, fique à vontade. Porque a senhora não tem exceção da verdade, portanto, eu posso provar que o seu marido é amigo do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol saiu da Lava Jato pretextando que ele tem de cuidar da filha dele doente. Se for verdade, eu acho que eu lamento muito, e lamento mesmo. Eu nesse particular, em muitos outros, eu sou profundamente cristão. Eu não tenho... Quando eu li todas as obscenidades morais que a Lava Jato disse sobre o irmão do Lula que morreu, sobre a mulher do Lula que morreu, sobre o neto do Lula que morreu, eu passei mal. Portanto, eu sou solidário com o Deltan Dallagnol de verdade. Sou pai. Cada vez que as minhas filhas tinham febre, bebê, não fosse o meu marido, que é como eu chamo a minha mulher, né? Porque no estereótipo o marido é sempre aquele que é equilibrado, né? Eu sou o louco. Eu briguei com todos os pediatras de vários bairros. Eu fui parar num bairro periférico que era o único pediatra que me suportava. Bom pra caramba, graças a Deus. Eu sou solidário. Mas ele decidiu cair fora da Lava Jato. Por quê? Não, porque eu tenho que cuidar da minha filha. Mas ele não vai trabalhar? Ele não vai continuar a trabalhar? Vai. A Lava Jato de São Paulo saiu correndo. Por quê que a Lava Jato de São Paulo saiu correndo? E por que a Lava Jato do Rio não saiu correndo? Essa é a pergunta que o jornalismo tem de responder. Não só não saiu correndo, como passou a prestar serviços do ponto de vista dos resultados, portanto, não tentem me processar,
eu não estou dizendo que seja doloso, mas do ponto de vista dos resultados, a Lava Jato do Rio passou a prestar serviços ao governo Bolsonaro. Eliminou um adversário à direita do Bolsonaro, o Wilson Witzel, fez um strike, não sobrou um pino em pé, e, na segunda ação, ilegal, teve ação contra os escritórios de advocacia que tem como eixo principal, ou como alvo principal, o escritório que faz a defesa do Lula na área penal. Sendo que o Sistema S, só para complementar, o Sistema S já está, jurisprudência do Supremo, o Sistema S é justiça estadual, não é federal. Portanto, não deveria estar com o juiz bombadão. Quem é o juiz bombadão? O Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Eu chamo ele de juiz bombadão porque ele faz questão de aparecer mostrando os músculos. Eu, no lugar dele, faria questão de aparecer mostrando a Constituição. Que modéstias favas eu conheço melhor do que ele. Então, a causa não é dele. Segundo lugar, o segundo alvo da ação é o filho do presidente do STJ, que é acusado de levar até 80 milhões, 82 milhões, dependendo da calculadora ali, lendo denúncia, que é uma confusão da porra, pode ser de 50 a 82 milhões, que o tal do Alexandre Martins teria recebido, para comprar votos no STJ. Se o STJ está sendo investigado, então o foro é o STF. Ou o foro é o STF ou é a Justiça Estadual. O foro é qualquer um, menos a Justiça Federal. Então, a Lava Jato está desmoronando. Por que o Dallagnol caiu fora? Quem tem de responder é ele. Aonde terá chegado Augusto Aras? E você que nos acompanha, nesse caso, é aonde mesmo, porque é verbo de movimento. Aonde terá chegado Augusto Aras para o Dallagnol ter batido em retirada? Aonde terá chegado Augusto Aras para a Lava Jato de São Paulo ter batido em retirada? E aonde terá chegado Augusto Aras para a Lava Jato do Rio estar fazendo a genuflexão à Procuradoria-Geral da República e ao governo Bolsonaro? É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a do Augusto Aras? Que ele comungue da metafísica bolsonarista, não tenho a menor dúvida. As pessoas têm seus instrumentos à mão. Ele não tinha envergadura para ser procurador-geral da República. Eu não estou falando de envergadura intelectual. Preparo intelectual ele tem. Mas ele não tinha trajetória ali no Ministério Público. Ele era marginal, né, dentro da metafísica influente do Ministério Público. No entanto, ele chegou lá. O Bolsonaro viu nele virtudes nas conversas que tiveram que nós não saberemos jamais. Então, ele tem tido um comportamento, no geral, né, ainda ontem, né, ele tomou uma decisão, no caso lá, o Bolsonaro disse que ia dar um soco na cara do jornalista, e aí teve uma ação, aí o Aras decidiu o seguinte: sim, é uma ameaça, mas o presidente não pode ser processado por atos estranhos ao seu mandato. Eu disse, não, a sua justificativa é muito ruim. Não é um ato estranho ao mandato. O que você pode dizer é que não caracterizou uma ameaça. Aí sim, que é diferente eu dizer que você merece um murro na cara e eu vou te dar um murro na cara. São coisas distintas. Mas, de qualquer modo, ele é alinhado com o bolsonarismo. Agora, ele é alinhado com o bolsonarismo, no geral, é inequívoco. Agora, ele percebeu que a Lava Jato navega em ilegalidades flagrantes. Se ele combater as ilegalidades da Lava Jato, eu vou aplaudi-lo. E nas vezes em que ele combateu, eu aplaudi. Nas vezes em que ele faz a genuflexão ao Bolsonaro, eu chuto. Entendi. Acho justo. Acho justo. Voltando... Nem chuto, nem aplaudo por princípio. Né? Voltando a... Quer dizer, assim, a gente está falando da imprensa direto e do jornalismo direto, né?
O que você tem a dizer sobre a prática jornalística no Brasil hoje? E eu também queria ouvir uma avaliação crítica sua sobre como foi o papel do jornalismo durante a Lava Jato. Acho que foi, começo por aí, acho que foi lamentável. Eu era editor adjunto da Folha durante o Colorgate. Ali, sim, houve um vazamento ou outro, mas era exceção. Ali você tinha jornalistas que muitas vezes ficavam um mês numa pauta, né? E a mim, como editor adjunto, cabia cobrar. E aí, tem resultado? Não tem? Como é Conheço. que está? Você sabe qual é a função, né? Você não vai cobrar do cara que te fique abrindo fonte, mas você tem que conversar de maneira a ter a certeza de que a apuração está em curso. Né? E que a empresa não está pagando à toa. Né? Tal, como é que está? Muitas vezes um mês ali seguindo a coisa. Não tem, a Lava Jato não teve jornalismo investigativo, nunca teve jornalismo vazativo. Né? Cada jornalista teve de ter o seu procurador de estimação, seu delegado de estimação, e a imprensa passou a publicar vazamentos coordenados pela Lava Jato. De acordo, aliás, com um artigo escrito pelo Sérgio Moro em 2004, cantando as glórias da Mano Politi, das Mãos Limpas, na Itália, dizendo como é que a imprensa se comportou ali e como o Ministério Público soube trabalhar a imprensa. Né? Então, soube trabalhar a imprensa muito bem, sabe ainda agora. Né? Eu, a cada vez que vejo um texto, em todos os veículos, sem exceção, que eu vejo que é mera reprodução do vazamento de um procurador ou de um delegado, eu me sinto um pouco mal. Porque quando você publica isso, você publica o texto que serve à agenda de alguém. E esse não deveria ser nosso papel. Mas aí você tem limites, né? Quer dizer, se eu não publico, o outro publica. Então, seja eu. Sempre teremos o outro lado, ouvir o lado acusado, que nunca, obviamente, terá o mesmo destaque da acusação. Nós somos, como categoria, adictos, nós somos viciados, dependentes desse tipo de procedimento que é detestável, além de ilegal. Ilegal na origem, não é ilegal a publicação. Eu defendo que a imprensa publique, sem limites. Agora, o vazamento é ilegal. O vazamento serve a alguém. O vazamento cria narrativas. O site antagonista publicou 3 vídeos do depoimento do Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio. Eu não sei com que propósito, se a intenção, qual era. Eu não julgo, como dizia o Alfredo Bose, que foi meu professor nas letras da USP, né? Quer dizer, quem sabe o fundo das consciências pertence a Deus, né? Ele é um católico, também sou. Eu não julgo intenções. Eu sei o que tem no vídeo. E no vídeo você vê os procuradores dirigindo a delação do Orlando Diniz de uma forma miserável. Né? Criando uma narrativa. Você tem, portanto, uma narrativa de chegada e, a partir daí, o delator vai preenchendo vazios da narrativa que você criou. E quando esse delator destoa dessa narrativa, recebe uma bronca, como é o caso. São 3 vídeos, no terceiro vídeo, tem uma hora que o Orlando Diniz recebe um esporro da procuradora e de um dos procuradores, dizendo, opa, não é isso aí. Não é para isso que você está aqui, não. Porque ele se atreveu a dizer que os escritórios de advocacia realmente prestaram serviço. E a tese da denúncia é que não prestaram. Porra, se eu tenho o delator que está dizendo que prestou, aí não serve para delação. Eu não vou me conformar com isso, mas eu não vou me conformar que um bandido confesso, que um delator premiado é um bandido confesso. Eu não vou me conformar com a prática de um bandido confesso decidir quem vive e quem morre na República.
Mas eu te Especialmente quando está livrando o próprio rabo. Sim. Ou, para você publicar, quando está livrando a própria parte terminal do aparelho digestivo, né? Que é aquele monossílabo tônico sem acento. Então, a gente, na faculdade, né, a gente aprende que o jornalismo é o quarto poder, né? Seria o quarto poder e a gente teria a função de fiscalizar os outros três poderes. Você acha que o jornalismo exerce esse papel mesmo? Não, não, não. Hoje o jornalismo vive, não raro, uma associação com um ente que não pertence a nenhum dos outros três poderes, que é o Ministério Público, né? Que ganhou os poderes que ganhou na Constituição, uma Constituição reativa, que vinha como resistência à ditadura, e, portanto, criou um monstro, cujo papel nem está definido direito. Eu desafio alguém a procurar na Constituição onde está escrito que o Ministério Público pode atuar como polícia. Isso não está lá. E, no entanto, atua como polícia. Recentemente, nós tivemos um embate maravilhoso que o Ministério Público disse, o Toffoli fechou um acordo ali com o CGU, não sei o quê, sobre, afinal de contas, quem faz os acordos de leniência. E a própria Lei 2.850 diz que quem faz o acordo de leniência, em nome do Executivo, é a CGU. Aí o Ministério Público falou, não, estamos fora. Por quê? O Ministério Público vinha fazendo os acordos de leniência, sem que isso estivesse na lei. Quer dizer, isso vai assambarcando funções e atribuições que não são suas. E quando você vê, você tem aí, assim, indo para a teoria política, você tem aquilo que caracteriza mesmo o chamado ente de razão, né? Um ente abstrato que paira acima da República e de todos os poderes e que determina o que é legítimo e o que não é legítimo, o que é legal e o que não é legal, o que pode e o que não pode. E que vai espalhando a sua esfera de influências. O Fux ontem baixou ali um troço, uma resolução do CNJ, que ele é presidente também do CNJ, na qualidade de presidente do STF, dizendo que as regras que valem para os grupos de risco, os presos, que são grupos de risco, por causa da Covid-19, não sei o quê. Disse, bom, vale, claro, isso, o CNJ, a recomendação do CNJ para que as pessoas com grupos de risco não fiquem nas cadeias, ele disse, vale, mas não para os condenados por crimes ou para os presos por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração. Por que não? Pessoas que cometeram crimes não violentos. Ah, porque é corrupção. Mas por quê? Por ser corrupção por si, a pessoa deixa de ser grupo de risco? Portanto, você pode quase estabelecer uma sentença de morte em alguns casos, porque é corrupção? O Nelson Meurer, que na verdade ele queria se chamar Nelson Meurer, hoje me informou um ouvinte, 77 anos, cardíaco, cardiopata, paciente renal crônico, diabético, idoso, preso. O advogado pediu, dá para deixar em prisão domiciliar no período da Covid? Disse Edson Fachin, nosso grande moralista, o nosso verdadeiro túmulo da moral. Ele disse, não, vai ficar preso mesmo. Ele foi internado no dia 5 de julho com Covid e morreu no dia 12. Mas era um corrupto, né? Mas, pode morrer. voltando ao papel da imprensa ainda, Reinaldo, você leu o livro Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello? Li e recomendei. Então, quer dizer, a atividade jornalística está na berlinda, né? Tá. A atividade jornalística está na berlinda por esses grupos que a Lava Jato levou ao poder, porque foi ela, né? E por isso mesmo,
não deveria se desbordar das garantias constitucionais e do devido processo legal. A cada vez que a imprensa justifica violências da Lava Jato, está cometendo um ato contra si mesma, contra as garantias, contra a garantia constitucional que assegura a sua existência, que é o artigo 5º da Constituição, artigo 220. Então, não, eu não tenho como, eu não saio por aí atacando a imprensa. Você fez uma pergunta, eu disse, eu não acho que a imprensa esteja fazendo um bom papel no caso da Lava Jato, mas nem é a minha questão principal. E no caso, Quando, com relação ao governo Bolsonaro, a imprensa está fazendo um bom papel? sempre que o bolsonarismo tem atacado direitos fundamentais, tem atacado o Estado democrático e de direito, sim, acho que na imprensa profissional, sem exceção, tem feito um bom papel. Parte da imprensa comete o equívoco de achar que se pode ser antibolsonarista e lavajatista ao mesmo tempo. E aí eu digo, não, não dá. Porque lavajatismo e bolsonarismo são expressões da extrema-direita que não reconhece direitos fundamentais. É bom aí, a tua narrativa. É uma narrativa. Oi? É uma boa narrativa. Não, não é uma narrativa. Eu não sei se você... tem certamente um conteúdo irônico aí, eu não vou cobrar de você que não seja, porque eu também sou. Mas é mais do que uma narrativa. É um fato. Quando você não reconhece direito fundamental, em nome do Estado coativo, eu chamo isso de tese de extrema-direita. Se for em nome do partido, é uma tese de extrema-esquerda. De novo, quando você não reconhece um direito fundamental em nome do Estado coativo, é uma tese de extrema-direita. Se você usa prisão preventiva para obter uma delação segundo o interesse daquele que colhe a delação, você está servindo a uma causa que não é o Estado democrático de direito. Agora, sim, as condições de trabalho para uma imprensa independente, você acha que estão normais nesse momento? Desculpa, falhou, não vi. Como é que é as condições? Condições de trabalho para a imprensa independente, elas estão normais? Não estão muito normais para ninguém, né? Quer dizer, eu não sei o que você tinha em mente quando você fez a pergunta, mas vamos lá. Eu chamo de imprensa independente o jornalista que na imprensa profissional ou tem veículos que são alternativos, ou mesmo na imprensa profissional escreve aquilo que quer e não está sujeito a nenhuma pressão. Apura o que quiser, exatamente. Apura o que quiser e não depende. Já vivemos dias melhores, né? Eu acho que o advento da internet tirou financiamento da imprensa, deixou a imprensa profissional numa situação muito difícil, né? Isso é uma coisa universalmente reconhecida. Os veículos profissionais hoje trabalham com muito menos jornalistas do que poderiam trabalhar, não têm condições de ter um negócio que seja autossustentável. Não dá para manter um jornalista hoje um mês numa pauta. É raro. Isso já aconteceu. Nós falamos aqui hoje sobre o Colorgate. Eu era, né, como eu te disse, eu coordenava os repórteres da condição de editor adjunto, e eu tinha repórter que ficava um mês numa pauta. Teve um caso que ficou mais, e resultou em coisa positiva. Isso desapareceu. Isso é muito ruim, né? Isso nos deixa mais dependentes, como categoria, de vazamentos, de procuradores, de delegados, de não sei o quê, né?
nos torna um pouco reféns desse tipo de procedimento, né? Então, é claro que essas coisas não são boas, não vivemos o melhor momento como categoria. Agora, ao mesmo tempo, eu não vou entrar em casos, né? Mas eu digo, digamos, a questão geral. Você pode fazer determinadas coisas de que você não gosta com gosto ou sem gosto, ou seja, há gente que gosta, então não é que não goste, né? Há gente que efetivamente concorda com essas coisas, né? Eu conheço jornalista que, quando o Deltan Dallagnol venceu a primeira batalha contra mim, comemorou, embora ele tenha recorrido a um juízo de pequenas causas, né? Da nossa profissão, né? Porque não entende direito que é a liberdade de expressão, que é um direito constitucional. Enfim, há uma degradação também de natureza, há um declínio, há uma corrosão também de natureza intelectual na nossa profissão. Nós, como profissão, já lemos mais, já fomos mais instruídos, já conhecemos mais política, já conhecemos mais teoria política, né? O velhinho falando que o mundo era muito melhor. Não, o mundo era necessariamente muito melhor. Talvez não tenha sido. Apenas que já se escreveu sobre política com mais frequência, pessoas escreveram sobre política com propriedade, sabendo do que estavam falando. Hoje, na média, se sabe menos, né? Há menos referências, há menos bibliografia. Isso é inequívoco, né? Então, Agora, passando para um outro assunto, Reinaldo, você se reconciliou com a ideia de aquecimento global? as lutas têm contexto, eu não vou negar. Veja só, existe o exagero, você está falando de textos que eu escrevi a respeito. Eu fui um grande defensor. Tá rolando uma violação ambiental. É isso. Eu fui um grande defensor, e sou ainda, do atual Código Florestal. Sim. Se você for procurar textos meus, eu digo por que o Código Florestal que temos, que está sendo permanentemente violado pelo governo Bolsonaro e por seus agentes, era um bom Código Florestal. Existe exagero no discurso do aquecimento, que depois deixou de ser aquecimento e passou a ser mudança climática? Existe. Pegue o filme do Al Gore e veja as previsões do filme do Al Gore, como deveria estar o mundo agora e como está. Então, houve sim um troço de propaganda ali, inequívoco e tal. Existem ainda dúvidas razoáveis que pode ser levado em conta se o aquecimento é antropogênico ou não? Veja, como dúvida razoável tem de ser considerada. Agora, é inequívoco que existe uma agressão ao meio ambiente que hoje se tornou, além de tudo, antieconômica. Então, qual é a minha questão hoje no Brasil? A minha questão hoje no Brasil é: vamos seguir o Código Florestal? Se a gente estiver seguindo o Código Florestal, no qual os ambientalistas bateram muito, e erradamente. Olha aqui, quem deveria estar fazendo revisão são eles, que foram contra esse Código Florestal e hoje estão defendendo esse Código Florestal. Eu continuo a defender esse Código Florestal, que nos foi legado à época por um comunista do Brasil, o Aldo Rebelo. Eu lembro que se fazia muita piada à época, dizia assim: o direitista Reinaldo Azevedo e o comunista Aldo Rebelo defendem o mesmo texto. Eu dizia: é isso mesmo, defendemos o mesmo texto. Eu não tinha nenhum problema em defender o mesmo texto. Porque eu via ali a preservação necessária da floresta e do país que tem, de fato, a maior cobertura vegetal original no mundo. Isso é verdadeiro. Agora, o que eu vejo é um governo boçal, comandado, que entrega a área a boçais,
e que fazem escolhas que são contraproducentes. Ainda hoje, 8 países da União Europeia mandaram um comunicado ontem, mandaram um comunicado ao governo brasileiro dizendo, olha, assim não vai dar. E nós temos lá o Mourão tentando se justificar, né? Eu defendi um código florestal que viabilizasse o agronegócio. O governo Bolsonaro é um defensor de madeireiro. Percebe a diferença? E de garimpeiro que invade terra indígena. E, portanto, eu defendi um modelo de preservação que conservasse o agronegócio, que conservasse a galinha dos ovos de ouro, e que, enfim, o Brasil só não quebrou ainda por causa do agronegócio. E só não foi a breca por causa do agronegócio. Foi isso que eu defendi. Há exageros quanto à questão do aquecimento? Houve, haverá sempre. Militantes são militantes. Militantes lançam. Eu nunca pedi extinção de militantes. Eu acho simpática a ideia dos militantes. Eu só não preciso seguir a caravana. Estão lá, estão batendo bumbo, estão chamando atenção para as coisas e tal. Necessariamente os governos não precisam seguir, né? Às vezes estão certos, às vezes estão muito errados. Havia um exagero quanto à questão do aquecimento? Havia. Cadê os mares subindo, sei lá quantos metros que o Al Gore previu que os mares iam subir e tal? E não, graças a Deus, ainda bem que não. Agora, dá para negar os efeitos do aquecimento antropogênico ou não? Não. Se a gente puder tomar decisões que sejam antropogênicas, que diminuam o aquecimento, ainda que ele possa fazer parte da sequência das eras, então vamos fazer. Você acha que o Brasil está virando pária internacional? Já virou. Nós temos que deixar de ser pária. Pária internacional mesmo, né? Hoje já. Hoje já. Enfim, eu tenho amigos, e você tem também, que cobrem ONU, que cobrem organismos multilaterais. Nós viramos motivo de piada, né? De piada macabra, né? A política externa brasileira hoje segue uma agenda que é a agenda de uma extrema-direita mundial ali, liderada pelo trumpismo e periferias, né, ainda mais lastimáveis. Então, sim, viramos. A gente virou na área ambiental, a gente virou a cloaca do mundo, né, e não precisava, porque o Brasil entrou nessa questão ambiental tendo um background excelente. Sim. A gente, de fato, tem a maior cobertura vegetal original do mundo, dos países. E não só dos países relevantes, do mundo mesmo, né? Dado, inclusive, o tamanho que tem a Amazônia, né? E a parte que nos cabe da Amazônia. O Brasil fez escolhas certas, como foi o Código Florestal, que permitiu ao país ser uma potência agropecuária gigantesca, né? Gigantesca do ponto de vista econômico, explorando entre agricultura e pecuária, o Brasil explora apenas 27% do território, que é espetacular, né? 9% para a agricultura e o resto para a pecuária. E nós conseguimos ser isso tudo. Temos ganhos de produtividade nesta área. Nós temos um Sergipe de terras improdutivas hoje que podem passar por um processo de recuperação. Basta que se tenha investimento, o correspondente ao território do Sergipe. Então, nós temos ganhos de produtividade ainda, né? No entanto, quando eu torcia para que chegasse ao poder um governo de corte liberal, instruído, não chegou. Chegou a extrema-direita, rumbuda, que não reconhece
o meio ambiente como uma expressão, inclusive, da economia capitalista, né? E que, insisto, em vez de ouvir as expressões do agronegócio, prefere ouvir madeireiro e garimpeiro invasor de terra indígena. Porque Você, essa gente entende a linguagem do Bolsonaro, né? como é que você está visualizando o futuro, Reinaldo? Olha, eu não, enfim, eu não sou muito otimista. Eu sempre tenho receio de fazer coisas pessimistas, assim, previsões pessimistas, porque fica parecendo que o pessimismo é uma categoria moral superior. Eu não acho. Também não acho que o otimismo seja. Agora, nós temos elementos muito preocupantes, né, cara? Ontem, um sujeito quase depredou uma sorveteria porque a atendente da sorveteria em Campinas pediu para ele usar direito à máscara, né? Em Sorocaba, aí o sujeito foi para o pau mesmo, ele bateu, né, em funcionários de supermercado. Você vê as praias do Rio, de São Paulo, aquela aglomeração, as pessoas sem máscara. O discurso negacionista do presidente, note, não só ele teve um efeito, claro, nas pessoas, ele realmente levou pessoas a deixar de usar máscara, mas, ao mesmo tempo, esse discurso dele é o discurso de uma parcela do Brasil. Ele nunca deixou de ter 30% de aprovação, né? Uhum. Nem nos piores momentos da pandemia, da crise, do não sei o quê, que é muita gente. É muita gente. No seu pior momento, numa disputa eleitoral, ele iria para o segundo turno. Depois aí pode acontecer qualquer coisa. Então, veja, ninguém vai arrancar de mim que, oh meu Deus, somos um povo bom governado por pessoas malignas. Eu não acho que o povo nem é bom nem é mau, acho que o povo é o povo, né? Na sua pesquisa aí, talvez tenha escapado um texto que me rendeu muita crítica da esquerda uma vez, em que eu disse que a democracia tinha de aprender, era preciso que a democracia se livrasse do povo. Aí, que é uma frase, é provocação, obviamente. É o artigo 10 do Federalista, do Madison. A democracia precisa se livrar das facções, né? E eu gosto no texto que ele fala assim, sejam elas maioria ou minorias, desde que a defesa que elas façam, essas facções, seja contra o interesse coletivo. As pessoas podem querer coisas horríveis às vezes, né? Esse texto 10, o Madison defende justamente a importância que tem a Assembleia e a representação para livrar o poder da influência das facções. Havia um Brasil profundo que gosta de coisas muito feias. E apareceu um cara para dizer essas coisas. Aí você fala, você também tem a ver com isso. No auge do Reinaldo, supostamente direitista, eu defendi a adoção de crianças por gays. Então, por aí ninguém vai me pegar. Mas você é contra o aborto. Contra o aborto como coisa em si, eu sou. Nunca fui contra a atual legislação para o aborto. Não, eu hoje, para ser honesto com você, Reinaldo, eu hoje acho eu tenho gostado muito do seu programa e dos seus textos. Eu queria até te parabenizar, porque eu gosto mesmo. Eu acho que você é um dos melhores cronistas de política. Eu acho mesmo. Eu acho que você faz um papel super importante. Lá atrás eu tinha, assim, digamos assim, que eu ficava um pouco, eu estranhava em alguns momentos, algumas coisas eu achava que eram superlativas demais, a maneira como você colocava, que é o teu estilo de provocação também. Mas eu sou, veja, há aí uma dose, eu não quero, espero que você saiba tratar disso, porque senão fica parecendo que eu estou tentando fazer proselitismo em causa própria.
que eu detesto isso. Veja só, eu sou um pouco barroco, mas não é. Eu sou com os meus amigos, eu sou com a minha mulher, eu sou com as minhas filhas. Eu não sou. Eu opero, digamos, com numa dose alta, numa voltagem alta. Sou um pouco assim. E às vezes acho que a provocação é importante para um pouco acordar as pessoas para determinados debates, né? Então, pode ter acontecido de, no passado, eu ter exagerado. Veja, eu só não fico fazendo esse negócio porque eu deixo isso para os outros. Não fica parecendo que eu quero ser monopolista também da crítica que fazem a meu respeito. Não quero. Façam, falem. Bom, procurem tudo que eu escrevi, está tudo na internet, está em livro, não sei o quê. Quando foi que eu justifiquei alguma atitude que fosse do Estado autoritário, que fosse invasor dos direitos individuais, que fosse não sei o quê. Bater em posturas que não me agradam, isso eu bato muito, mas eu faço isso com o governo Bolsonaro também. O general Heleno, outro dia, numa circunstância X, se encontrou comigo, eu diria assim, ele me ama e me odeia. Assim, você, às vezes eu não durmo com ódio, pensando nas coisas que você diz. Eu disse, pelo menos ele faça um bem. Né? Então, o senhor fica ali, né? Ativa a sua inteligência. Porque, enfim, ninguém bateu mais nos militares no Brasil do que eu, nesses últimos tempos. Talvez não mesmo. O Hélio Mas Gaspari, não mesmo. o Hélio Gaspari, um pouco. Eu não vou negar, porque senão fica parecendo que eu estou tentando fazer um concurso. Não faz sentido, mas não faz sentido. Mas, por exemplo, eu não tenho sobre o Geisel a impressão que o Hélio Gaspari tem. A minha impressão sobre o Geisel é muito pior do que a que o Hélio Gaspari tem. Então, assim. E eu fui contra a revisão da anistia. Quando eu fui contra a revisão da anistia, eu estava num fundamento jurídico que o ato que convocou a Constituinte tinha como pressuposto a anistia. Eu disse, você não pode rever a anistia se o ato que convocou a Constituinte tinha como pressuposto a anistia. Entenda, eu tenho um lado meio idiotamente legalista, mas que eu acho que defende a democracia. Eu entendo que o direito é forma. Direito sem forma não existe. Nesse sentido, eu sou um formalista mesmo. Aquela frase do Scalia, da Suprema Corte Americana, dizendo Constituição boa, Constituição morta, eu odeio que fiquem acrescentando penduricalhos e interpretações alternativas. Eu quero saber, estamos lidando com qual regra do jogo? Se ela não for boa, vamos mudar? Mas eu quero saber qual é a regra na democracia. Mas eu tinha um amigo meu que também se chama Morris, aliás. Que coincidência, né? Falou que hoje mesmo eu comentei com ele que a gente ia conversar e eu não lembro em que momento ele falou isso. Aliás, não foi dentro do contexto de que eu ia conversar com vocês, sim que ele estava falando de como as coisas estavam ruins, né? E aí ele mencionou uma entrevista do Silvio de Almeida, né? Na qual ele dizia que o regime nazista tinha um super jurista, por exemplo, também, né, Reinaldo? Então, volta para a questão do jurídico, né? É muito delicado, né, esse lugar. Mas escuta, mas tinha um super jurista que Avalizar. Não. Sim, avalizou as coisas, mas, por exemplo, as garantias da República de Weimar foram todas jogadas no lixo. Bom. Então, veja só, você conseguir um jurista que justifique as piores barbaridades, você consegue a qualquer momento. Só conseguir complementar a frase. Depois, se você ouvir, você vai ver que eu não estou fazendo... eu não estou tentando consertar retroativamente o que eu disse, é que a frase ficou pelo caminho. Vamos lá. Eu vou dizer de novo. Na democracia, é respeito à ordem do jogo. Na ditadura, é rebelião. Uhum. Desde que não com adesão ao terrorismo.
compreendido aí como eliminar inocentes ou botar em risco a vida de inocentes em nome de uma causa. Aí eu não condescendo. Na ditadura, é desrespeitar as regras da ditadura. Eu tenho um filme aí sobre a Libilu que está saindo. Eu fui da Convergência Socialista quando criança, quase, e depois fui da Libilu. Eu joguei nas greves do ABC, eu fui furar pneu de ônibus. Furar pneu de ônibus é ilegal. Se você me perguntar se você se arrepende de furar pneu de ônibus para conseguir uma greve geral, não me arrependo, meu orgulho. Era uma ditadura. Eu não estava botando em risco a segurança de ninguém. Eu não estava ameaçando inocentes. Eu estava praticando um ato ilegal contra um Estado autoritário, ditatorial. Então, atenção. Numa ditadura, numa tirania, revoltar-se contra a ditadura, contra a tirania, é um dever moral. É um dever moral, porquanto a moral tem a ver com o indivíduo. Mas é um mandamento ético, relacional, na sua relação com os outros. Eu quero que os outros me entendam como aquele que luta contra a ditadura, como aquele que luta contra o autoritarismo. Aliás, eu sempre quis que a minha mulher, que eu brinco, que é o meu marido, né, porque dirige, usa furadeira, todas as coisas que eu não sei fazer, sabe, ligar Zoom. Eu quero que a minha mulher olhe para mim, eu quero que ela me admire por não ser sabuja, eu quero que as minhas filhas me vejam assim. Né? Papai, quando o PT estava no poder, chutou o rabo do PT. Bolsonaro está no poder e papai chuta o rabo de Bolsonaro. Eu conservo, eu tenho 59 anos, mas eu conservo certo prazer juvenil de encher o saco de quem está no poder. Eu acho isso uma obrigação. A única diferença é que eu vejo o Ministério Público também como poder. Eu vejo o Judiciário também como poder. Eu não me subordino a correntes de opinião, a entes de razão, a não sei o quê. E é aí que eu digo, é o Estado legal. Na democracia, cara. Na ditadura, você tem o juiz que justificava os desmandos do Hitler, teve do Hitler, do Mussolini, do Franco, do não sei o quê. Porra, se a gente for... Eu falo isso porque tem textos do Trotsky, inclusive, sobre a luta na Espanha, né? A Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil Espanhola, os comunistas também fizeram barbaridades. Se você vai entrar na miudeza das barbaridades, você começa a arbitrar. Aqui também, olha só o que eles fizeram, olha ali o que eles fizeram, olha lá o que eles fizeram. Mas eu não perco de vista a perspectiva legalista e do que estava em curso. E do que queriam os republicanos e do que queria o Franco. Sim. Há uma perspectiva que também é uma perspectiva histórica, que as pessoas possam, no particular, cometer insanidades e coisas criminosas e coisas que não são muito boas. Ora, meu amigo, quem estivesse em Dresden durante o ataque aliado chegou à conclusão de que os aliados eram pessoas terríveis e cometeram atrocidades. E cá entre nós cometeram, não é mesmo, em Dresden? Só que aí você tem as macro-escolhas também. Então, nunca é uma coisa assim de você fazer juízos absolutos sobre particularidades. Existem os grandes movimentos e você opta também por correntes, por macro-correntes de opinião. Sempre
e isso é muito importante, essa reserva é muito importante, você tendo para si mesmo a consciência de que você individualmente também não contribuiu para brutalizar o mundo, nem em nome da sua causa. Uhum. Né? Não, Seja ela a mais justa possível. falou como militante da Libelu. Você falou. Veja, eu dei testemunho para o filme sobre a Libilu. Outro dia alguém me perguntou: você se arrepende de ter? Não me arrependo de nada. Assim, fica parecendo até que a minha vida tem muita importância. Não tem importância nenhuma. No que não tem importância, eu não me arrependo de nada. O tempo que eu fui militante da Libilu, eu aprendi muito, estudei muito, li muito. Aliás, a Libilu, os trotskistas do meu tempo eram pessoas muito interessantes. A leitura era obrigatória. Havia até uma certa... Falei isso no filme, né? Havia até uma certa disputa para ver quem lia mais, quem citava mais coisas de cabeça do grande mestre. Foi um período riquíssimo para mim. Absolutamente não me arrependo. O quê? Me arrepender de ter lutado contra a ditadura? Mas não mesmo. Mas eu me orgulho disso. Mas me orgulho com todas as honras. O DOPS me pegou, eu tinha 15 anos. Foi encher meu saco. Porque tinha um professor dedo duro na escola. A minha escola era no centro de militância trotskista, meu colégio. E tinha lá um agente. E eu fui fisgado ali, deu problema, não sei o quê. Uma criança, um moleque, mal tinha começado a nascer barba, 15 anos. O início. Eu me orgulho, pô. Não, tá. Só voltando ao início da nossa conversa, porque a primeira pergunta era essa, né? Sobre ditadura, né? A gente estaria então num limbo, né? Entre a rebelião e o legalismo, né? Acho que é meio isso que está acontecendo no final das Eu acho que a gente está... Veja só, nós temos frentes distintas e combinadas, de novo, de agressão à ordem democrática. O Bolsonaro é, por si, o bolsonarismo e tudo aquilo que ele representa, uma frente de agressão à ordem democrática? Claro que é. Mas a cada ato, a cada pensamento, a cada escolha, a cada ato de governo Uhum. Né? Então, é preciso que a gente deixe isso claro o tempo inteiro. Né? Um governo reacionário que quer fazer a sociedade andar para trás, que discrimina, que descobriu o pobre agora na pandemia. Né? O Bolsonaro descobriu o pobre na pandemia. Quando se falou inicialmente em dar pensão para pobre, não sei o quê, o Carlos Bolsonaro chamou isso de socialismo. Né? E a canalha toda que o segue, e que o seguem. Né? E que o seguem. E agora ele descobriu as glórias disso, então ele está ali. Enfim. Então, há essa frente de agressão à ordem democrática, que é o Bolsonaro? Há. Mas há uma outra, supostamente saneadora, que é a Lava Jato, que também tem de ser considerada, e aí acho que a imprensa falha em não apontar as agressões à ordem legal, porque não sairá nada de bom disso, infelizmente. O que sairá é coisa ruim. À medida que você destrói o ambiente da vivência política, você abre caminho justamente para os Bolsonaro da vida. Uhum. E abriu. Né? Então não pode combater a corrupção? Pode e deve, respeitando a ordem legal. Né? Então você tem essas frentes que eu chamo de ataques à democracia e que precisam ser combatidas. Né? Você não é aceitável que se mande para a cadeia um ex-presidente da República, que se mande ninguém. Mas é que quando você manda um ex-presidente da República, você pode mandar qualquer um. Condenado sem prova. E ninguém bateu no Lula mais do que eu. Eu cravei no Lula apelido de apedeuta. Eu sei o que eu fiz. Não estou me penitenciando de nada. Uhum. Mas não é aceitável que se mande para a cadeia um ex-presidente da República sem prova. Não é aceitável que depois venham à luz, como a Vaza Jato deixou claro, o conluio entre juiz e órgão acusador e os ministros, e 2 ministros do Supremo, pelo menos, que se manifestaram até agora, no caso da segunda turma, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia, que só chegaram lá porque fizeram genuflexão ao PT no passado, façam de conta que isso não existiu.
sob o pretexto de que as provas são ilegais. Prova é ilegal para condenar, e nenhuma democracia do mundo prova é ilegal para absolver, quando fica claro que o crime não foi cometido ou que houve um conluio para acusar. Eu não posso respeitar a gente assim. Ô, Reinaldo, só porque está ficando longa a conversa, eu queria te propor um final aqui. Aliás, vê se você, de tudo isso que a gente está falando, vê se você consegue tirar uma pessoa razoavelmente razoável. Não, você sabe que cara, é boa, essa nossa atividade jornalística é boa porque a gente aprende com as pessoas, né? E é, eu não fui irônico quando eu falei de narrativa. Eu precisava entender mesmo a tua leitura e ficou clara e cristalina para as pessoas. Eu acho isso muito bacana. Que Eu bom. queria te propor da gente fazer um fechamento com eu te citando alguns nomes ou ideias e você soltando comentários bem curtos. E aí a gente fecha fazendo uma saudação à Hannah Arendt, que está aí atrás de você. Um Ela, cigarro. o Luciano Huck. Precisa ter mais coragem. Há duas virtudes apenas, há apenas duas virtudes no mundo que são intransitivas e que eu aprecio, não importa a circunstância: coragem e lealdade, né? No caso, a lealdade não se aplica, é coragem. Ele tem, e eu não estou censurando por isso, ele tem seus interesses objetivos. Se ele quer ser presidente da República, ele vai ter de enfrentá-los. Acho que deixou muito a desejar nesse período da pandemia, né? Então é preciso enfrentar, é preciso saber apanhar e bater também. O João Dória. O João Dória, sim, meu bem, é esse mesmo. A minha mulher vai trazer você, não, tira isso do filme, tá? Minha mulher está me trazendo aqui um Glenmorangie para eu tomar. Que eu pedi. Tá vendo? Meu marido, além de tudo, me serve isso. Bom. Acho que o João Dória cometeu um erro fatal na campanha, que foi passar a falar uma linguagem de extrema-direita para ganhar a eleição, e não creio que ele vai conseguir se livrar disso. Porque extrema-direita por extrema-direita, existe aquele que pode fazê-lo com mais sem cerimônia do que ele, né? Aí a hora de consertar, eu acho que não vai dar tempo. O Olavo de Carvalho. Uma inteligência em busca de um caráter. Só isso. O Diogo Mainardi. Eu não falo mal de ex-amigo. Se eu não tiver nada de bom para dizer de ex-amigo, não direi nada de mal. A Joyce Hasselman. Quem? O MBL. Começaram muito bem, se perderam no viés extrema-direita, parece que tentam se encontrar. Vamos ver. O Lula. O maior líder realmente popular do Brasil. Getúlio Vargas vem de uma outra extração, o Lula vem de uma extração popular. Cometeu o erro de cair no conto de setores da esquerda de tentar transformar o PT no partido único. Está pagando um preço altíssimo por isso e se tornou um preso político da Lava Jato à medida que foi condenado sem provas. E sim, foi uma das pessoas que eu mais critiquei
como jornalista. Fernando Henrique. Considero, e vamos lá, vamos arrumar a confusão, considero o maior presidente, o mais importante presidente que o Brasil já teve, porque tirou o Brasil de um atraso histórico, representou e representa ainda o elogio à tolerância e cometeu um grave erro que eu aponto desde 1997, a emenda da reeleição. O Sérgio Moro. Um tabaréu alçado à condição de pensador, que pensador não é, e que, desde sempre, teve um projeto político que agora se revela. E mais, ele é um Youssef dependente. Alberto Youssef fez as glórias de Sérgio Moro no Banestado e fez delação premiada. E depois fez delação premiada no Petrolão. E nos dois casos, eu não posso respeitar um juiz que deve a sua carreira a um doleiro. Deve no seguinte sentido, não vai processar, né, Sérgio Moro? Deve porque sem Alberto Youssef não teria construído as narrativas que construiu no passado e no momento contemporâneo. O Paulo Guedes. Você viu que eu engoli, né, o que eu ia dizer. É um ressentido de outros carnavais, um ressentido do real, um ressentido da era de ouro petista, e que, como um zagueiro de fazenda na hora do pênalti, que é dono da bola, disse: deixa que eu chuto na hora H. E chutou a bola para o mato. Ele é ruim, eu o chamo de um liberal cinca-chambó. É um liberal do passado. O Reinaldo Azevedo. É só um pobre coitado que trabalha pra caralho, que dorme pouco pra caralho, mas sim. Agora, você, para encerrar, acho que fica bom. Você leu O Artista da Fome, do Kafka? Li. Você lembra que o Artista da Fome tem aquele negócio, né? Aquela coisa, todo mundo admirava o Artista da Fome, como é que ele consegue. E tem uma coisa genial ali, né? Que o Kafka faz, como tudo. Aí o Artista da Fome diz: sabe o que é? Eu sempre suportei essas privações porque, na verdade, eu nunca tive fome. Eu durmo muito pouco. Eu estudo bem. Eu leio muito. Só que eu durmo pouco, mas não é porque eu seja uma coisa dedicada, é que eu não tenho sono. Essa citação do Artista da Fome mesmo, né? É maravilhoso aquilo. Assim, todo mundo vê um heroísmo fodido, né? As pessoas me admiram, mas isso aqui eu nunca tive fome, né? Então, eu realmente durmo 4 horas. E aí, e tem uma memória bastante boa. Tudo aquilo que dizem que fodem a memória, isso, inclusive, até agora, pode ser que me dê um apagão daqui a pouco também, fudeu, acabou.